meu nome é Fortuna e este é o podcast Todos os Cantos. Hoje temos a alegria de conversar com meu querido amigo Hélio Zisquinde, músico, compositor, diretor, autor, cenógrafo. Ele realmente é um artista múltiplo. Roteirizou vários espetáculos, criou e confeccionou bonecos, fez trilhas sonoras para museus, fez parte do grupo Rumo, enfim, produz CDs infantis, trilhas para rádio, para TV, para projetos educacionais. Vamos então conhecer um pouco mais de perto as atividades de Hélio Zisquinde. Olá, querido Hélio, que prazer poder conversar com você aqui no nosso podcast Todos os Cantos. Obrigado, Fortuna, é um prazer também. Bom, eu assumo que o nosso ouvinte do podcast está curioso, assim como eu também, em saber como você dá conta de tantas atividades ao mesmo tempo. Conta um pouco sobre isso, Hélio. Eu não dou conta. Então, quando eu consigo fazer uma de cada vez, eu me sinto muito feliz, assim. Quando choca, é muito difícil. E esse tem sido o assunto agora desse momento na minha vida, né? Diminuir a quantidade de coisas e poder aprofundar e permanecer mais tempo em algumas delas, assim. Mas você sabe que, assim, eu também aproveitei muito o fato de que chegaram pedidos muito diferentes na minha vida para eu fazer coisas diferentes, assim, né? Por exemplo, eu não tinha planos de fazer audioguias para museus. Mas teve uma época que eu fazia programa de rádio. Eu adorava fazer programa de rádio. Eu fiz uma série para a Rádio Cultura chamada Cabeça de Música. Quem quiser conhecer, lá no meu site dá para ouvir. Qual é o seu site? heliozisquinde.com.br. Lá tem o arquivo das coisas que eu fiz. E esses programas de rádio chamado Cabeça de Músico me propiciou muitas coisas. Inclusive, eu fui convidado para fazer o audioguia daquela exposição Brasil 500 anos. 100 mil pessoas usaram esse audioguia. Eu entrevistei todos os curadores. Eu fiz como se fosse um programa de rádio com trilha para se ouvir durante a exposição. Foi uma coisa assim espetacular, porque era uma coisa que também eu aprendia muito, né? Olha, e me desenvolvi na narração, me desenvolvi na feitura de um texto, porque eu gosto muito desse assunto. Como é que é o texto para a pessoa entender uma coisa pelo ouvido e não pelo olho? Porque quando uma pessoa está lendo uma coisa, é um tipo de raciocínio. Quando a pessoa está escutando, que ela não está lendo nada, que aquilo é só no ouvido, o texto se modifica. E isso, assim, nessa mesma exposição eu conheci uma pessoa, Amanda Tojal, que me convidou para fazer coisas para cegos. E aí, então, é como se eu estivesse no mundo do rádio absoluto. E o meu texto se modificou muito, e a minha narração se transformou muito escrevendo e falando para cegos. Então, assim, por mais que sejam desvios de rota em termos do que eu quero fazer com música, me trouxe muito, sabe? A dicção, a intensidade com que você fala, as trilhas que são possíveis de serem acopladas nisso. Quer dizer, eu não reclamo, mas agora eu tô com 65 anos, então eu já tô filtrando mais para não dar tanta trombada, porque o organismo já não aceita ficar também mudando de canal muitas vezes por dia, né? Não dá. Ai, e sobre a tua obra infantil, como é que tudo começou, Hélio? Olha, esse é um assunto aí, por exemplo, eu nunca pretendi lidar com música para criança, mas eu sempre dei aula para criança. Quando eu era assim, quando eu tinha 16 anos, 18 anos, eu dava aula numa escolinha de artes para crianças. Depois entrei na faculdade, e durante a faculdade ali, quando eu tinha 22 e tal, eu fui dar aula no Conservatório do Brooklyn para crianças. E lá no conservatório nasceu a primeira canção para criança, que é A Noite no Castelo. Que eu queria botar em prática essa ideia de que a criança... Eu não queria dar aula para a criança dizendo que o som tem forte e fraco. Eu queria fazer uma música que o forte e fraco tivesse um papel importante para a criança viver aquela coisa. Eu não queria ensinar gramática, eu queria que a criança falasse poesia. Eu queria que os parâmetros da música fossem entendidos pela criança no contexto expressivo. E foi uma música que fez muito sucesso, me acompanha até hoje essa música em escolas, tudo.
tudo, eu vejo que as crianças adoram essa música. E esse assunto das músicas infantis ficou meio em hibernação por alguns anos, até que dentro do Rumo eu tocava num grupo chamado Rumo, que lidava com canção em geral, não tinha essa coisa específica com música para criança, mas aconteceu de eu ir trabalhar na TV Cultura, e a TV Cultura foi acendendo essa questão da música para criança, porque eu entrei na TV Cultura não para fazer nada infantil, para fazer as trilhas da emissora, identificação da TV, programas jornalísticos e tal, e comecei a fazer aberturas para programas infantis, e isso foi dando muito certo, e as aberturas dos infantis foram mostrando que ali tinha um terreno que eu podia criar livremente. E daqui a pouco começaram a nascer pedidos de canções para dentro dos programas. E no Cocoricó isso daí floresceu. Quer dizer, o Castelo Rá-Tim-Bum já teve muita coisa importante, várias canções importantes assim para mim. Mas no Cocoricó foram mais de 100. Aí não é só muitas canções muito importantes e uma expansão do repertório, assim. O Cocoricó abriu muitas questões de repertório, assim, de assuntos, né, abordados. E hoje em dia eu me pergunto se essa minha ligação com a música feita para criança, se isso realmente, se eu tenho uma questão com isso ou foi um acidente, uma coincidência. Eu não sei, não. Atualmente eu já não sei mais responder, eu acho que tem alguma coisa mesmo relacionada com a minha infância. Não sei, ainda não sei responder isso daí. Não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta um dia. Bom, então vamos ouvir Cocoricó, do teu álbum Meu Querido Pé, pode ser? Pode. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio, papagaio pisca o olho, cavalo mexe a crina, vaca vem cantando e olha o cocococó começando. Tá na hora do cocoricó, tá na hora do Júlio toca, 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 toca. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma cantar, 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 cantar. Cococorimu, cococori. Cococoro, paco, 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 cocococó. Tá na hora do cocoricó, tá na hora da turma do Júlio. O Júlio na gaita, a bicharada no vocal, fazendo rock rural, cocoricó. O Júlio na gaita, a bicharada no cococoral, cocoricó. O Júlio na gaita, a bicharada no cococoral, cocoricó, cocoricó. Ouvimos Cocoricó, um hit do álbum Meu Querido Pé. Neste CD incrível, Meu Querido Pé, tem uma música bem emblemática, Hélio, que é o Ratinho Tomando Banho. Fala um pouco como você chegou nessa letra tão deliciosa. Então, essa música, a imagem já estava pronta. Eles me mandaram o filme pronto e mudo. Então eu construí a música em cima das imagens. E tinha esse negócio do ratinho lavando as partes do corpo. Eu achei que esse negócio de fazer uma música para memorizar as partes do corpo, para não esquecer nenhuma, para a criança passar a mão em si mesma na hora do banho. Tinha essa coisa da intimidade, né? Eu queria marcar isso com uma coisa afetiva. E essa música teve essas duas questões. A primeira que era esse negócio do... Como é que eu ia falar do pintinho do menino, da xoxotinha da menina? Como é que eu ia me referir a isso? Porque eu não queria pular essa parte. Eu não queria não queria fazer um tabu dessa parte. E então eu me lembro que foi um negócio assim, um trabalho árduo, uma semana de trabalho procurando uma maneira de resolver isso. E resolvi com o fazedor de xixi, que foi uma solução bem boa para falar dessa parte. Serve para os dois, para menino e para menina e tal. Mas eu gostei que a música, além dessa dificuldade do fazedor de xixi, teve essa questão, porque o ratinho põe o pé para fora, o pé tem uma importância gigante naquele desenho, né? E eu cheguei nessa ideia do meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Quando eu esbarrei nessa ideia, isso daí é como se tivesse aberto um portal para mim, sabe, Fortuna? Essa música, ela foi... Eu entendi o que eu queria fazer com música para criança. Esse negócio de tentar descobrir um nó afetivo, um lugar onde tem um afeto esperando para você nomear ele. E a música, ela começa como
como um brinquedo cantado que a criança leva para o banho, e ela chega num negócio que é um agradecimento ao próprio corpo, assim. E vai até lá embaixo, que é difícil a criança ir lá até o pé e ver que tem o pé. Tudo isso eu achei muito... quando eu terminei essa música, eu fiquei muito contente que, para mim, eu entendi muito o que eu queria fazer, assim, e realmente foi uma música que foi longe, né? Ela foi muito longe. Nossa, vamos ouvir então? Vamos. Ratinho Tomando Banho, do álbum de Helios Skindi, Meu Querido Pé. Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outro orelho. Lava, 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 testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. La 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 la. Ainda não acabou não, vem cá, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. Agora acabou. Ouvimos o hit Ratinho Tomando Banho, do álbum Meu Querido Pé, de Helios Skindi. Realmente, essa questão afetiva que você coloca é fundamental em toda a obra direcionada, assim, não só para criança, mas é uma questão fundamental no ato da criação. E quero te perguntar um pouquinho também sobre o Gigante da Floresta. Então, o Gigante, para mim, esse disco Meu Pé, Meu Querido Pé, foi um disco onde eu fiz eu reuni canções que foram feitas separadas uma da outra. Acrescentei alguma coisa lá que não era da TV Cultura e tal. E montei esse disco, que foi a primeira vez que eu reuni tudo que eu fiz e me deu a sensação de que eu estava conseguindo reunir os meus pedaços, assim, né? Aí quando eu fui pensar o próximo disco, que foi o Gigante, eu queria fazer um disco inteiriço, assim, um disco feito, gravado, concebido na mesma época. Eu queria que fosse um retrato de um período mesmo. E fui em busca de uma história real que eu queria fazer com os personagens do Cocoricó. Porque o Cocoricó, ele já tinha encostado na realidade várias vezes. O Júlio, que é o boneco, o personagem central, já tinha participado do Roda Viva, entrevistando o ministro da Educação, já tinha feito coisas na cidade, no centro de São Paulo. E eu quis procurar um fato real que pudesse aproximar do Cocoricó. E encontrei essa história do Jequitibá milenar, né? Que queimou sozinho por 11 dias e os caras não conseguiram apagar. E essa história do Jequitibá permitia que eu criasse uma primeira parte, que eu fosse viajando com os bonecos do Cocoricó, viajando na história, né? Até lá, Minas Gerais, onde mora o Jequitibá, e chegando lá, fazer um Cocoricó de luxo, quer dizer, fazer um vocal de luxo, contando a história da árvore, né? E aproveitei algumas canções que já existiam, como a Metamorfose das Borboletas, Os Morcegos, Acampar, e compus todo o resto em volta disso. E foi um disco que foi um mergulho, assim, muito importante para mim. Eu considero ele como se fosse o meu Abbey Road, assim, com as canções emendadas, desaguando uma na outra. É emblemático, hein? Ele foi composto em ordem, arranjado em ordem, e os músicos vieram gravar aqui no estúdio em ordem. De modo que conforme o disco ia progredindo, todo mundo ia mergulhando naquilo. E isso deu muito certo, assim. Já teve caso de famílias que fizeram a viagem para visitar o Jequitibá, documentaram, fizeram o livro e vieram me entregar a viagem deles com a família até lá. Foi muito legal isso daí. É um disco até hoje muito importante para mim. E coincidência ou não, essa entrevista está sendo gravada no dia da árvore, certo? Bom, eu posso tocar para o nosso ouvinte um mapa? Claro. Vamos ouvir então
um mapa do álbum O Gigante da Floresta, de Helios Skint. Acordar cedinho, pegar o caminho que sai atrás do curral. É a trilha que vai até o topo da montanha. Caminhar, caminhar, caminhar até chegar lá em cima, onde tem uma pedra bem grande, a vista é linda. Passar a pedra, seguir o caminho que desce, 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 desce o morro inteirinho. Pelo outro lado, cuidado, o Alípio não pode correr. Uau, que mal! No fim da descida tem um rio e o rio tem cachoeira. E perto dela um caminho que dá numa clareira, onde eu vou estar esperando por vocês. Onde eu vou estar esperando por vocês. Não demorem, Júlio, não esqueça a gaita. Um beijo nas meninas, abraços do Galileu. Acordar cedinho, pegar o caminho que sai atrás do curral. É a trilha que vai até o topo da montanha. Caminhar, caminhar, caminhar até chegar lá em cima, onde tem uma pedra bem grande, a vista é linda. Passar a pedra, seguir o caminho que desce, 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 desce o morro inteirinho. Pelo outro lado, cuidado, o Alípio não pode correr. Uau, que mal! No fim da descida tem um rio e o rio tem cachoeira. E perto dela um caminho que dá numa clareira, onde eu vou estar esperando por vocês. Onde eu vou estar esperando por vocês. Não demorem, Júlio, não esqueça a gaita. Um beijo nas meninas, abraços do Galileu. Ouvimos um mapa do CD O Gigante da Floresta, de Helios Skint. Hélio, além de composições próprias, você tem também 2 CDs com músicas muito conhecidas do público infantil. O álbum Cantigas de Roda e O Trem Maluco. Por que você escolheu essas cantigas tão populares e encantadoras? Assim, conforme o trabalho na TV Cultura foi diminuindo, muito porque o trabalho na TV Cultura era todo muito compactado, né? Tinha que fazer muita música em muito pouco tempo. Então, quando eu comecei a me sentir mais forte, assim, como compositor, eu comecei a me afastar daquilo e tentar aprofundar o meu trabalho e dar uma olhada nas músicas feitas para a infância, as músicas que eram procuradas na internet. A procura por cantigas de roda na internet é muito grande. E aí eu fui dar uma olhada nesse repertório para ver o que eu sentia, sabe? E eu lembro que serviu de estímulo um projeto ligado à Maternidade São Luís. A maternidade tinha um projeto muito bonito que, quando as crianças nascidas lá completavam 1 ano, a maternidade mandava um CD de presente para elas. E era uma coleção que se chamava Eu, 1 ano de sucessos. Ai, que lindo! Comemorando 1 ano da criança. E o sucesso das mães também, claro, né? E dos pais. E eram... sim, das mães e dos pais. E era uma coisa que envolvia muitas cantigas de roda. Eu comecei, então, a fazer uma seleção das que eu me sentia mais identificado, que eu achava que podiam ser retrabalhadas musicalmente. Então, foi um mergulho nesse repertório, assim. Até hoje ainda falta gravar algumas, assim. Eu achei interessante isso daí. As cantigas de roda, elas têm uma qualidade, assim, interessante. Elas já não expressam muito mais um texto, né? Uma criança que canta assim... O amor que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Eu duvido que a criança esteja pensando o que isso significa. Ou mesmo o tempo de areia fazia poeira, puxa lagartixa na minha orelha. Não tem muito sentido expressivo. Não é uma coisa como as minhas canções próprias que falam uma ideia, né? E eu quis habitar um pouco esse mundo aí, porque ele abre então chance de fazer uma coisa mais abstrata, mais musical.
Eu acho difícil fazer as cantigas, mas achei legal pingar na internet umas versões cuja sonoridade não fosse tão martelada, tão assim rasa como é a maioria dos projetos que tem para isso. Um negócio que vê a criança como uma pessoa que só escuta o primeiro plano, não põe profundidade, não põe timbres. Então as cantigas eram um espaço para aproveitar e radicalizar nesse negócio dos arranjos serem mais elaborados, assim. É legal. São obras de arte, assim, diria. São muito lindo. Os arranjos, as sonoridades, os timbres. Como a criança pode despertar para a música através desse conteúdo que você propõe. Eu queria que a gente ouvisse O Sapo Não Lava o Pé, pode ser? Pode. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E se pinilivipi, nilivipiquiniqui, ilimiriliniliqui, nilivipipiquiniqui. A sapa na lava pá, na lava farcanacá. A lamara lá na laga, na lava pá farcanacá. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Ouvimos O Sapo Não Lava o Pé, do CD Cantigas de Roda, de Hélios Skindi. E agora eu quero ouvir também, junto com o nosso querido ouvinte, Fui Morar Numa Casinha. Pode ser? Fui morar numa casinha infestada de cupim. Saiu de lá, uma lagartixa, chá. Olhou pra mim e fez assim. Brum, brum. Fui morar numa casinha infestada de cupim. Saiu de lá, uma lagartixa, chá. Olhou pra mim e fez assim. Brum, brum. Fui morar numa casinha infestada de cupim. Saiu de lá, uma lagartixa, chá. Olhou pra mim e fez assim. Brum, Ouvimos Fui Morar Numa Casinha, uma faixa do álbum Trem Maluco, de Hélios Skindi. Todos os cantos, hoje aqui com o nosso querido Hélios Skindi. Hélio, você tem um outro CD encantador, que é o Elefante e a Joaninha. Eu sou apaixonada também por este álbum. O Elefante, assim, lá tem várias canções que foram muito fortes, assim, para mim. O próprio Elefante e a Joaninha, o Pé de Feijão, o Malamata. Lá tem coisas que, enfim, que eu comecei a fazer esse movimento de me instalar realmente como um compositor dedicado à infância, assim, e tentar... Já não eram canções tipo do Cocoricó, no sentido de terem um elemento de teatralização forte. Eram canções mais puras, assim, né? E que time de músicos, hein? E que time de músicos, exatamente. Então eu proponho que a gente ouça Vitamina de Tutti Frutti, pode ser? Vitamina Tutti Frutti? Uababa no bau, uapapá, uababa no bau, uapapá. Vamos pessoal, todo dia a gente tem que levantar. Dá uma espreguiçada,
uma chacoalhada. E vamos lá, si, do, ré, mi, fá, toma café. Yeah, yeah, café, café, yeah, yeah. Comer, 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 comer é muito bom. E pra ficar com muque forte é recomendada vitamina animada. Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana, de maçã, de mamão, de manga, de morango, abacaxi, xixi. Liga lá, liga o quê? Liga o quê? O liquidificador, o liquidificador. Tutti frutti, vitamina de tutti frutti. Tutti frutti, tutti frutti, vitamina de tutti frutti. Olha o break. Uababalubau, uapapá, uababalubau, uapapá. Vamos pessoal, todo dia a gente tem que levantar. Dá uma espreguiçada, dá uma chacoalhada. E vamos lá, si, do, ré, mi, fá, toma café. Yeah, yeah, café, café, yeah, yeah. Comer, 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 comer é muito bom. E pra ficar com muque forte é recomendada vitamina animada. Como é que é? Suco de laranja com pedaço de banana, de maçã, de mamão, de manga, de morango, abacaxi, xixi. Liga lá, liga o quê? Liga o quê? O liquidificador, o liquidificador. Tutti frutti, vitamina de tutti frutti. Tutti frutti, vitamina de tutti frutti. Olha o break. Uabalubau, uapapá, uabalubau, uapapá, uabalubau, uapapá, uabalubau, uapapá. Tutti frutti, vitamina de tutti frutti. Tutti frutti, vitamina de tutti frutti. Olha o break. Uabalubau, uapapá, tutti frutti. Ouvimos Vitamina Tutti Frutti, do álbum O Elefante e a Joaninha, de Hélios Skindi. Hélio, escolhi mais uma faixa deste álbum, O Elefante e a Joaninha, Mala Mata, que é a história de um homem com uma mala cheia de livros, cheia de histórias. Vamos ouvir? Mala, mata, pato, rato, pelo, peso, sol, salpão, mão, bolo, bola. Adivinha a história que aconteceu? Mala, mata, pato, rato, pelo, peso, sol, salpão, mão, bolo, bola. Adivinha a história que aconteceu? Um homem com uma mala andava pela mata, lá no norte do Brasil. Levava livros, livros de história. História de sapo, de pato, de rato, de gato. Era uma loja ambulante e pelo peso da mala ele andava de lado. Levantava com o sol, comia uma bolacha de água e sal e saía caminhando com sua mala na mão, seu ganha-pão. À tarde comia bolo, domingo jogava bola. Sua filha virou professora, sua neta virou senadora. E ele comprou uma gaita chamada Sonhadora. Mala, mata, pato, rato, pelo, peso, sol, salpão, mão, bolo, bola. Adivinha a história que aconteceu? Mala, mata, pato, rato, pelo, peso, sol, salpão, mão, bolo, bola. Adivinha a história que aconteceu? Um homem com uma mala andava pela mata, lá no norte do Brasil. Levava livros, livros de história. História de sapo, de pato, de rato, de gato. Era uma loja
sua mala na mão, seu ganha-pão. À tarde comia bolo, domingo jogava bola. Sua filha virou professora, sua neta virou senadora. E ele comprou uma gaita chamada Sonhadora. Ouvimos Mala Mata, do álbum O Elefante e a Joaninha, de Hélios Skind. E o pé de feijão, Hélio? Fala um pouco para o nosso ouvinte do pé de feijão. Pé de feijão, eu tenho uma atração muito forte pelo samba, né? E foi um pedido da editora SM, um projeto lá, de onde fizeram parte o Elefante e a Joaninha, na Casa do Cozinheiro. E era uma coisa para a criança ter essa noção aí uma música que falasse sobre comida, mas pegasse um outro partido, assim. E eu achei é uma música que lida com a ideia de metáfora, né? Imagina, a criança com uma esponja cor de cinza regando uma plantinha no copo d'água dela e ela tá pensando que ela é a tempestade que tá regando uma plantação de comida, né? Essa coisa de propor uma metáfora para a criança na forma de um samba. E além disso, o negócio do Proveta. O Proveta é um músico de sopros que é regente e arranjador da banda Mantiqueira. Eu acho que o Proveta é o Pixinguinha da nossa época, assim. Com certeza, concordo. Quando o Proveta fala pra mim que uma música tá boa, eu tô satisfeito, assim. Então, chamar o Proveta pra fazer um arranjo de samba com sax e trombones, assim, aquilo assim, é uma riqueza escoando pra dentro da música, é um negócio que vem pronto dele. Eu acho lindo, assim, eu fico numa alegria sem fim de poder ter essas canções lá, porque o arranjo é muito forte. E é também uma conjunção de valores, porque o Proveta está entendendo o que nós estamos dando valor. Por que é tão importante ter ali esse negócio? Não é... Ele também vai fazer a delicadeza do samba presente no arranjo dele, nas notinhas, nas coisas. Então, aquilo lá é tudo de bom, assim, é demais. Vamos ver então o Pé de Feijão do CD O Elefante e a Joaninha. Plantei um pé de feijão num copo d'água com algodão. Plantei um pé de feijão num copo d'água com algodão. Toda noite, antes de dormir, eu faço o quê? Eu molho a esponjinha cinza no banheiro. Eu venho arrastando o chinelo feito um pandeiro. Chac, chac, chac. Eu venho fazendo a voz do trovão. Capum. A chuva vai molhar a plantação. Bom, 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 bom. Bom, 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 borão. Bom, borão, bom, 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 bom. Bom, 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 borão. Bom, borão, bom, 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 borão. Plantei um pé de feijão num copo d'água com algodão. Plantei um pé de feijão num copo d'água com algodão. Toda noite, antes de dormir, eu faço o quê? Eu molho a esponjinha cinza no banheiro. Eu venho arrastando o chinelo feito um pandeiro. Eu venho fazendo a voz do trovão. Capum. A chuva vai molhar a plantação. Ouvimos
ouvimos o Pé de Feijão, do álbum O Elefante e a Joaninha, do Hélios Skindi, que hoje está aqui com a gente no podcast Todos os Cantos. Ah, Hélio, chuva, chuvisco, chuvarada e o bolinho da vovó? Vamos ouvir? Vamos. Ai, que delícia. Chove, mas como chove, parabarapá, chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim? Chove, mas como chove, parabarapá, chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim? Larará, a terra gosta da chuva e eu gosto da chuva também. Ela lá e eu aqui, cocoricó, kikiriki, ai, 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 chove, mas como chove, parabarapá, chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim? Larará, quando chove, a terra fica molinha, a planta fica verdinha, e eu fico todo molhado, com o pé na lama, meu nariz tapado. Minha avó me chama, menino, vem cá, vem tomar chá, vem comer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate quente. Bom, muito mais do que bom, é excelente. Bom, muito mais do que bom, é excelente. Oh, que tarde tão bela, banana quente no forno com açúcar e canela. Oh, que tarde tão bela, banana quente no forno com açúcar e canela. Chove, 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 deixa chover. Enquanto tiver bolo de cenoura, a gente nem vai perceber. Chove, 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 deixa chover. Comendo banana quente, a gente nem vai perceber. Chururu, 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 oh oh, chup 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 churu, parabarabarabara, 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 parabarabarabara. Chove, mas como chove, parabarapá, chuva, chuvisco, chuvarada, por que é que chove tanto assim? Larará, quando chove, a terra fica molinha, a planta fica verdinha, e eu fico todo molhado, com o pé na lama, meu nariz tapado. Minha avó me chama, menino, vem cá, vem tomar chá, vem comer bolo de cenoura, com cobertura de chocolate quente. Bom, muito mais do que bom, é excelente. Bom, muito mais do que bom, é excelente. Oh, que tarde tão bela, banana quente no forno com açúcar e canela. Oh, que tarde tão bela, banana quente no forno com açúcar e canela. Chove, 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 deixa chover. Enquanto tiver bolo de cenoura, a gente nem vai perceber. Chove, 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 deixa chover. Comendo banana quente, a gente nem vai perceber. Chururu, 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 oh oh, chup 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 churu. Esta foi Chuva, Chuvinho, Chuvarada, mais uma faixa do Hélios Skindi, que hoje está brilhantando o nosso podcast Todos os Cantos. E esta faixa é do álbum O Elefante e a Joaninha. Bom, estamos quase chegando no final da nossa entrevista aqui neste podcast Todos os Cantos, dedicado neste mês de outubro às nossas crianças e, claro, estou muito honrada abrindo essa programação com a tua presença, Hélio. E conta pra gente, pro nosso ouvinte, mais precisamente, sobre o teu canal de YouTube Ziz
é o canal. Eu acho que você teve uma visão genial, acho que talvez 10 anos atrás, da importância de se ter um canal para crianças e o seu canal realmente é algo muito importante, diria até que está na base formativa assim, das crianças que nasceram nesses últimos 10 anos. Eu tenho um parceiro chamado Ivan Rocha, né? E com ele é que eu criei esse canal, o Ziz é o canal. Porque com o fim dos trabalhos na TV Cultura, assim, era muito importante conseguir criar um ambiente visual para mim e para as minhas músicas, né? E a gente não sabia muito bem como fazer isso. O primeiro passo que a gente deu foi engraçado, tocou a campainha aqui, era um rapaz, o Jonas, que veio me convidar para participar de um projeto dele. Ele tem uma empresa de animação chamada Split, chama Jonas Brandão. E na conversa com ele, além de participar do projeto dele, eu pedi para ele pensar no caso da gente fazer algumas animações. E o Jonas, ele era uma criança na época do Rá-Tim-Bum. E a vida deu tempo dele crescer e ter uma empresa e fazer animação. E quando eu falei para ele que eu queria fazer uma animação das minhas músicas, eu não tive que falar nada. Nada, nem de personagem, nem de nada. Ele e um amigo dele, que também era outra criança dessa época, que se formaram com essas músicas e com esses programas, me devolveram uns animatics que eram sensacionais. E isso nós fizemos 7 ou 8 animações com eles. Só que, para isso, economicamente era inviável prosseguir, porque é caríssimo fazer esse tipo de animação. Então eu e o Ivan começamos a ver como é que a gente ia trabalhar. Então a gente mudou de rota e a gente mesmo aprendeu a gravar. A gente encomendou ilustrações para ilustradores. E o Jonas ainda fez para a gente uma coleção de loops com os bonequinhos tocando os instrumentos, que eu e o Ivan, que a gente consegue colocar nota por nota o gesto deles. E esse negócio dos bonequinhos tocarem de fato o que está soando virou um condutor muito importante para as crianças. Além do que, eu também apareço na tela e acabo entrando no meio do desenho. Então, assim, como animação, é um negócio muito tosco, mas como apoio para a música, funcionou muito bem. Pilar, diria que é um pilar, essa linguagem que você encontrou e a forma como você produz, comunica isso para todo mundo, né? Tem sido bom e me fez também, porque eu gravo ao vivo, tocando e cantando, né? Então também me desenvolveu nessa parte da performance, como cantar diante da câmera. Tudo isso foi muito bom. O Ziz foi uma coisa muito legal que está em andamento ainda e eu acho que vai expandir um pouco mais. Agora uma empresa canadense vai entrar no jogo e vai começar a expandir o alcance do canal. Ai, que legal. Em português ou em outros idiomas? Em português, outros idiomas vão chegar também. A gente está preparando coisas para isso. E agora, paralelamente ao canal, nós estamos subindo o material do canal para o Spotify, para os streamers, que está tendo muito pedido disso aí também. Então, a música digital está se reorganizando. Eu acho que mais um pouco, assim, a gente vai conseguir atingir uma estrutura de comercialização das músicas mais ou menos semelhante à que a gente tinha na época do CD. Então eu acho que as coisas estão avançando numa direção interessante. Aí vamos acompanhar, vamos ficar com a prancha na água, pegando as ondas que dá para pegar. Ai, Hélio. Bom, temos alguma música inédita? Tem uma música que eu acabei de fazer essa semana, eu posso te passar pra gente ouvir, chama Terra Minha Amiga. Ah, que legal. Então já vou anunciar ela aqui, pode ser? Pode ser. Então, Terra, Minha Amiga, uma música inédita do querido Hélios Skindi. Tatiana Belin, que sempre dizia que Hélios Skindi é uma doce criança solar. Clarinha, tá seca, tadinha.
cidade das formigas, com túneis e grandes salões, tudo embaixo da terra. Penso nas árvores antigas, raízes com mais de 1000 anos, ainda vivas. Estico a minha mão, brinco com a terra, faço uma escultura, pinto a minha perna, morro de rir. Terra, minha amiga, vou brincar com você por toda a minha vida. Oh, 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 oh. Terra, onde eu faço a minha casa. Terra, onde eu planto a comida. Terra, planeta, onde eu vivo. Terra, minha amiga, vou cuidar de você por toda a minha vida. Hélio, obrigada pela tua presença aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão muito felizes por conhecer você mais de perto, as tuas histórias, o teu processo criativo. Muito, muito obrigada. Tchau, Fortuna. Obrigado por tudo e um beijão. Tchau. E ficamos por aqui. Este é o episódio 19 do podcast Todos os Cantos. Não deixe de enviar o seu comentário através do meu Facebook ou Instagram, Fortuna Oficial. E você também pode me escrever através do meu canal de YouTube. Manda o seu recado, sempre muito bem-vindo. Obrigada de novo, Hélio. Eu sou Fortuna e este podcast teve apoio de produção e de redação de Lila Sarquis e Márcia Cavalini. Gravação e edição de Guilherme Ramos. Um beijo para você e até o próximo episódio.